E finalmente, para fechar essa terceira aula, vamos falar um pouquinho mais sobre os limites superior e inferior. Só dando um pequeno spoiler do que vai acontecer mais adiante, essas duas quantidades vão ser bastante importantes quando a gente falar dos lemas de Borel-Cantelli, que eu vou deixar para falar lá no final do curso, quando a gente fala de convergência de variáveis aleatórias. Eu estou introduzindo já esses conceitos de lim-inf e lim-sup agora, para a gente se familiarizar com mais essa linguagem de teoria de conjuntos, mas esse assunto vai retomar aqui no nosso curso bastante mais adiante. Agora vai fazer uma participação não tão grande quanto vai ser lá na frente. Então, só para a gente fechar, a gente tem. Primeiro eu vou começar pelo ponto 2, tá? É bastante comum as pessoas pensarem que o complementar do lim-inf é o complementar do lim-sup, mas isso não procede, tá? Basta a gente lembrar das suas interpretações, tá? O lim-inf de AN a gente interpreta como ocorrência de todos os ANs para todo N suficientemente grande. Então, ocorre a n para todo n suficientemente grande. E a gente interpreta o lim-sup de AN como se fossem ocorrem infinitos dos ANs. Ocorre infinitos AN, tá? E essas interpretações já nos deixam claro, né, que um não pode ser complementar do outro. Na verdade, como está indicado ali na proposição 3, cuja prova a gente vai se convencer somente pela interpretação, bom, se ocorrem todos os ANs para n suficientemente grande, isso significa que acontecem infinitos AN. Tá? Então, esse conjunto aqui de cima, o lim-inf de AN, está contido no lim-sup de AN. Tá? Porque um elemento que está no lim-inf, ele está em todos os AN para n suficientemente grande. Logo, ele está em infinitos dos AN. Tá bom? Mas não vale a recíproca, tá? O lim-sup não está contido no lim-inf, também da interpretação a gente se convence disso, né? Bom, se você tem um evento ômega que pertence a infinitos dos AN, ele pode, por exemplo, pertencer aos ANs que têm índice par. Só que isso não significa que ele está em todo AN para n suficientemente grande. Porém, como está indicado aí no teorema 1, tá? Existe um cenário quando isso, em particular, acontece. Então, se a gente analisar o enunciado desse teorema, a gente tem o seguinte: eu vou começar pelo ponto B. Então, se você tem uma sequência de conjuntos, uma sequência de eventos que é crescente, então, nesse caso particular, a gente pode dizer que o lim-inf de AN é igual o lim-sup de AN, que nesse caso vai coincidir com o que a gente definiu como o limite de AN, que era a união de todos os AN. E analogamente, se você tem uma sequência AN decrescente, então o lim-inf dessa sequência também coincide com o lim-sup dessa sequência, que nesse caso vai coincidir com o limite de AN que a gente definiu como se fosse a interseção de todos os AN, tá? Ou seja, a gente pode ler isso da seguinte forma: o lim-sup e o lim-inf estão definidos para quaisquer sequências de eventos, tá? No caso particular que essa sequência é crescente ou decrescente, essas duas quantidades coincidem e dão o limite previamente definido que está de acordo com a nossa intuição. Então, eu vou fazer a demonstração do primeiro caso, o segundo eu também vou deixar como exercício para vocês. Então, eu vou provar somente que se a sequência de eventos é crescente, o lim-inf e o lim-sup coincidem e isso dá a união de todos os eventos. Bom, agora sim a gente vai usar aquele resultado que dois conjuntos são iguais quando um está contido no outro e o outro está contido num. Então a gente sempre sabe que o lim-inf está contido no lim-sup. Tá? Isso é dado pela proposição 3 ali no slide. Então basta que a gente verifique que nesse caso também acontece que
a continência na ordem contrária, tá? Vamos verificar isso daí, então. Tá? Então, lembrando, no caso, quando uma sequência n ela é crescente, né? Isso é a definição da gente dizer que a n está contido em a n mais 1, e a sua imagem mental tem que ser que essa sequência de eventos ela vai crescendo assim, dessa forma, tá bom? Então, vamos começar pelo lim_inf. Então, o lim_inf de n, ele é definido como se fosse união n indo de 1 até infinito, interseção k indo de n até infinito, de ak. E se você olhar para o que está aqui dentro do lim_inf, tá? Essa interseção, você está fazendo então a interseção começando em n. Só que como essa sequência ela é encaixada, né? Ela é crescente, perdão, como a n está contida em a n mais 1, essa interseção vai dar exatamente o a n. Tá? Se convença disso fazendo um desenho, fazendo umas continhas. Então, isso vai dar exatamente a união n indo de 1 até infinito de a n, que era o que a gente havia previamente definido como se fosse o limite de uma sequência crescente. E, analogamente, no caso do lim_sup de a n, que é definido como se fosse interseção n indo de 1 até infinito, união k indo de 1 até infinito de ak, eu vou escrever, eu vou abrir essa união aqui por extenso para ficar mais claro o que está acontecendo. Então, isso é A1, união A2, união A3, união reticências. Aí o segundo eu vou começar em A2, união A3, união A4, interseção A3, união A4, união reticências, interseção até lá na frente, tá? Eu estou deixando esse espaço aqui em branco propositalmente para a gente notar o seguinte. Lembra que essa sequência ela é crescente, ou seja, a n está contido em a n mais 1. Ou seja, a 1 está contido em A2. Então, eu posso colocar o evento A1 nessa união sem medo de estragar essa igualdade, porque todos os elementos de A1 também são elementos de A2, então eu estou colocando uma informação redundante ali. Analogamente, como A2 está contido em A3, eu posso colocar o A2 aqui nessa união e também posso colocar o A1 nessa união pelo mesmo motivo que eu pude colocar na de cima. Ou seja, todos os elementos aqui sendo intersectados são iguais. É a união de A1, A2 até o infinito. Ou seja, então isso vai ser exatamente igual a união n indo de 1 até infinito de AN. Então, o que a gente acabou de provar? A gente acabou de provar que, no caso particular, que a sequência é crescente, tá? E a gente usou isso fortemente nas duas demonstrações, onde está em amarelo aí. Então, nesse caso particular, o limite inferior e o limite superior coincidem e são iguais ao que a gente previamente definiu como limite dessa sequência. E aí, como eu havia dito, o caso da sequência decrescente eu vou deixar como um exercício para vocês fazerem. A prova é bastante análoga a essa. Caso vocês tenham dúvida, a gente faz junto essa demonstração no encontro presencial. E para fechar essa aula de hoje, a gente vai fazer a breve demonstração do item A, que os eventos lim_inf e lim_sup também pertencem à sigma álgebra, tá? E essa prova ela é bastante simples. Então, se a gente pegar, por exemplo, o lim_sup de AN, que é a interseção n indo de 1 até infinito da união k indo de n até infinito de ak, tá? Então, pertencer a sigma álgebra diz o que é pra gente, né? Se você sabe atribuir probabilidades a cada um dos AN, então você também sabe atribuir probabilidade à ocorrência de infinitos AN ou ocorrência de todos os AN para n suficientemente grande. Não é um fato tão óbvio quando a gente pensa na definição formal do lim_sup e lim_inf, mas a intuição desses eventos
já nos deixa um pouco mais claro de que esse fato deve ser verdade. E a prova é bastante simples, como a gente vai ver aqui. Bom, os eventos AK pertencem à sigma-álgebra F. A gente sabe da definição de sigma-álgebra que uniões enumeráveis também pertencem à sigma-álgebra F. Então, essa união também pertence à sigma-álgebra F. E a gente provou recentemente que interseções de elementos que estão na sigma-álgebra também estão na sigma-álgebra, ou seja, essa interseção também pertence à sigma-álgebra. Logo, o Lim-Sup também pertence à sigma-álgebra F. Tá? A prova para o Lim-Inf é exatamente análoga a essa, e eu novamente vou deixar como exercício para vocês, e isso encerra essa aula sobre teoria de conjuntos, e a gente vai começar a falar a partir da quarta aula sobre os axiomas de probabilidade.